A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui dar sequência a mais uma videoaula da Escola Dominical. Videoaula da Escola Dominical, e nós vamos aqui, dentro desta aula, falar sobre a vida de um homem chamado José, o pai terreno de Jesus. Um homem de caráter. Dentro desta revista que tem o título O Caráter Cristão, moldado pela palavra e provado como o ouro. Moldado pela palavra e provado como o ouro. E dentro de um desses subtópicos nós vamos usar aqui a vida de José, na lição de número 12, conforme nosso comentarista Elinaldo Renovado, da CPAD, traz aqui algumas abordagens sobre a vida de José, pai adotivo, pai terreno, pai guardião, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sempre lembrando aí, Isaías 7,14, que tem aí a profecia dada por Deus, que da Virgem nasceria o Salvador, características da vida de Maria, que nós abordamos na videoaula anterior a esta, e vamos falar aqui pontos muito importantes e poder extrair da vida de José lições do seu caráter, do seu comportamento, da sua personalidade, dos seus traços, da sua obediência a Deus, o que o levou a ser grandemente abençoado por Deus. Ao passo que nós, podendo extrair lições da vida de José e aplicar nas nossas vidas de forma espiritual, vamos com certeza poder agradar ao Deus dos céus e realizar a sua obra, cumprindo a missão que Deus outorgou a minha e a tua vida. Texto áureo desta lição, Mateus 1 e versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, Mateus 1, 24. Não se preocupe se você não tem este exemplar, tem aí a Bíblia Sagrada às tuas mãos, porque todo o texto aqui está dentro da palavra de Deus. Leitura bíblica está em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo de número 25. Vamos aqui falar um pouquinho sobre este contexto muito importante. Aqui, partindo para a introdução desta aula, nós vamos entender o primeiro ponto, o significado do nome José. Para aqueles que gostam de entender a origem dos nomes, é muito importante falar que José, o nome José, ele tem a sua origem no hebraico, ok? É uma transliteração da palavra Yosef. Yosef é uma característica. Yosef, uma característica que significa aquele que tem bondade, sensibilidade, aquele que tem confiança ou generosidade. São características do Deus Todo-Poderoso. Então, uma dessas características ou um adjetivo, dentro da língua portuguesa, é o significado da palavra José, que indica todas essas características do Senhor. Então, é um nome muito popular no Brasil, na Espanha, na Itália e tantos outros países, e justamente pela consideração que se tem aí, mesmo no Antigo Testamento nós vemos alguns nomes como José do Egito, José de Arimateia, mas aqui vamos falar sobre José, o pai adotivo de Jesus. Segundo ponto muito importante, é a outra característica que a lição vai falar para as nossas vidas, é a profissão. Então, aqui dentro da profissão nós vimos que José, ele não era uma pessoa que ficava em casa parado, sossegado, acomodado, não. Ele tinha uma profissão, ele tinha o que fazer. Pessoas que querem ser abençoadas por Deus têm que entender que precisam ser laborosas, pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, pessoas que arregaçam as mangas literalmente e vai em busca do sustento, em busca do pão, não fica simplesmente esperando as coisas acontecerem e cair do céu. Ele tinha um compromisso, uma responsabilidade, ele era carpinteiro. O que significa esta palavra carpinteiro? Naquela época de José, sempre lembrando que ele da descendência
de Davi, como a genealogia vai nos mostrar, José, ele estava trabalhando, vivia na cidade de Nazaré. Para os amantes da Bíblia Sagrada, vai encontrar que naquela região de Nazaré não era dado através da lei para que a sua tribo de Judá, tivesse a sua localidade, a sua herdade, os seus terrenos, que foram divididos lá na entrada, na conquista de Canaã. A lei vai dizer que as tribos não deveriam vender as suas posses, os seus terrenos e assim por diante. Logo, geograficamente, Nazaré não era da tribo de Judá, a localidade onde ele poderiam se ter as suas posses. Então, por que José mora na cidade de Nazaré? Uma das hipóteses é pela facilidade, pelo desempenho do seu trabalho, pela questão de se ter a matéria-prima, não é? Então nós vamos entender que José, logo na parte introdutória desta aula, nós vamos entender que ele era carpinteiro. A carpintaria leva, é claro, logicamente, ao desempenho de uma função, poderíamos chamar hoje de um marceneiro, que trabalha a arte da madeira, que confecciona móveis ou até mesmo estruturas para lares, para casas, através de troncos de madeiras trabalhados e assim por diante, móveis, mesas, etc. Mas também leva a tradição a dizer que este nome carpinteiro poderia se abordar outras qualidades, outras características, por exemplo, como talhar pedras, trabalhar com pedras, né? E assim por diante. É claro que no campo das hipóteses e das curiosidades, nós poderíamos elencar aqui tantas outras características mais peculiares, mas o importante é que ele desenvolvia a sua função, a sua profissão, trabalhava madeira e possivelmente também trabalhava em outras áreas, bem como já citamos, a área aqui de lidar com pedras, mas não é o ponto central. O ponto central é entender a profissão. Logo, nós entendemos que dentro deste caráter submisso, nós vemos então, amados, que ele ganhava o pão de cada dia no desempenho da sua profissão. Ele tinha o que fazer, ele era uma pessoa esforçada, trabalhadora, ok? Outro ponto muito importante que nós devemos ter a compreensão é que José foi o pai adotivo de Jesus. E quando ele fica sabendo pela voz de Maria, pela palavra de Maria, que ela estava grávida pela virtude do Espírito Santo, José nos mostra uma característica de uma pessoa sensível, temperada, uma pessoa que quando intenta deixar Maria, né, não intenta fazer estardalhaço ou soltar rojões, anunciar aos quatro ventos, não. Ela intenta deixá-la secretamente para que ela não fosse até apedrejada e morta, pelo sentido de estar grávida antes do matrimônio propriamente dito ou executado, mas ele tenta deixá-la secretamente. Nós vemos uma pessoa que se preocupa, né? Se preocupa com a vida, se preocupa de forma amorosa, não queria trazer aí uma vergonha, uma possível vergonha para a sua noiva Maria. O que nos remete a entender que nós devemos ser pessoas assim. Todavia, quando temos a condição de levar as pessoas aos tribunais ou apontar as faltas e erros das pessoas, nós devemos ser prudentes e procurar deixar nas mãos do Senhor, agir de forma humilde, né? Então, Deus, através de um sonho, vai trazer aqui dentro deste conteúdo já da revista, vamos entender que através de um sonho, né, Deus revela através de um anjo, por intermédio de um sonho, a José que o que estava sendo gerado no ventre de Maria era pelo poder e virtude do Espírito, e para que José não a abandonasse, ao contrário, assumisse aquele matrimônio, consequentemente aquela família, e Deus seria com eles. Então nós vemos uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida cheia de oração, uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida dedicada aos pés do Deus de Israel, porque ele tinha o dom do discernimento. Não era um sonho, né, psicologicamente dito, ou que ele poderia passar por algumas situações e ter sonhos simplesmente da sua mente, da sua psique, não, mas a interpretação deste sonho, o discernimento que José tinha, nos leva a crer, a visualizar uma pessoa cheia da presença de Deus. Então, muitas das vezes, amados, no meu e no teu cotidiano,
A oração, leitura da palavra, consagração nos irá levar a ser cheio do Espírito Santo. A nossa vida devocional diante de Deus irá caracterizar a pessoa cheia do Espírito Santo, capaz de discernir as coisas espirituais das coisas carnais, das coisas terrenas, horizontais, daquilo que é vertical, que só pode vir do trono da graça do Deus Todo-Poderoso. Partindo para mais outro ponto dentro do conteúdo desta revista, nós vamos encontrar aqui também, segundo outros historiadores como Joaquim Jeremias, irá falar que próximo à cidade de Nazaré estava sendo construída uma cidade, e esta cidade, ela, aleluia, seria colocada aí como a cidade capital, a cidade de domínio, a cidade territorialisticamente falando, centro das ações do Império Romano, cidade chamada Séforis. E esta cidade, a construção civil, os carpinteiros haviam a necessidade, porque tinham casas de até 3 pisos, então pequenos sobrados, e muitos dos pavimentos eram com madeira, possivelmente, por a distância pouca de 6 a 6 quilômetros de Nazaré, possivelmente José desempenhou as suas funções ganhando pão de cada dia, só aqui para um título de crescimento acerca de conteúdo histórico de possíveis trabalhos que José desempenhou. É claro, amados, que nós vamos aqui partir para um outro ponto, um pai adotivo. Quando então o Senhor Deus proporciona aí o censo, coloca no coração do governador ali da Judéia para que se fizesse o censo, e cada um deveria ir à sua terra natal. Vem então José já obedecendo o seu chamado com amor, com submissão. Aqui outro ponto muito importante, o amor e a submissão. Amor e submissão. Não existe alguém que possa dizer eu amo a Deus, mas não é submisso à sua palavra. Assim como o apóstolo João, em uma das suas cartas, diz: se aquele que conhece a Cristo, mas não anda na verdade, a verdade não está nele. Ou seja, ele mente para si e consequentemente prova para Deus que não está nos caminhos do Senhor, porque amor a Deus nos leva a ser submisso à sua palavra. Então José obedece e vai à sua terra natal para o censo. E é um ajudador, o primeiro ajudador de Maria para que o Senhor Jesus viesse a nascer em uma estrebaria. Foi José que teve o contato direto com a criança, e também ajudou Maria no nascimento da criança, em todos os trâmites, em tudo aquilo que uma enfermeira ou um médico poderia fazer. Não tinha condições e não havia o nascimento virginal, e José é o pai presente, o companheiro que Deus preparou para Maria, e acolhe o menino, nasce ali e é posto em uma manjedoura. Outra característica de José, uma pessoa pronta a ajudar, um companheiro leal, um marido que também soube aguardar para não ter relações com a sua esposa até o nascimento do menino Jesus. Outro ponto, partindo aqui já para a conclusão desta videoaula, nós vamos encontrar então, avisado por Deus, nós observamos que Herodes intenta no seu coração, influenciado pelo inimigo, a matar todas as crianças. Então, avisado por Deus, por outra revelação, José obedece, desce ao Egito, vai com a criança e Maria, aproximadamente 500 quilômetros de caminhada. Eles tiveram aí uma longa trajetória, e nós vemos aqui a perseverança, a insistência no compromisso. E muitas das vezes eu e você não queremos caminhar nem 2 a 3 quilômetros, até mesmo dentro da nossa cidade, para ir à congregação. Olha a diferença. Nós vemos aí que José, ele vai e leva a criança, inclusive Maria, e eles permanecem por um bom período na terra do Egito, aguardando, que também por uma revelação de Deus ele regressasse à Galiléia dos gentios, aonde o Senhor Jesus iria permanecer ali na sua adolescência, na sua juventude. E aos 12 anos de idade ele está ao templo, em uma das vezes em que a família vai para as festas anuais, e uma das principais festas anuais era a Páscoa.
E a Bíblia vai registrar em vários pontos do Evangelho que há sabedoria, autoridade da criança, do menino Jesus, já debatendo, discutindo as leis com os sábios, os anciões do templo. Em uma dessas viagens, o menino fica ali no templo, e já 3 dias de caminhada eles observam a ausência da criança, do menino Jesus. Eles regressam, procuram Jesus, encontram no templo, e Jesus diz assim: olha, eu estava na casa de meu pai, tratando dos negócios do pai. Nós vemos aí, né, que José, ele foi uma ferramenta usada por Deus para o ensino. No livro de Deuteronômio nós vamos encontrar Deus trazendo um mandamento, que era o mandamento de ensinar as crianças na lei, no mandamento do Senhor, né? Claro que o Espírito de Deus, o Espírito Santo já estava levando a criança, o jovem Jesus ali a desenvolver, né, a buscar o conhecimento da palavra de Deus com graça, com autoridade, com poder, mas isso não exime José das suas responsabilidades de instruir a Jesus e até mesmo seus outros irmãos e irmãs, que a Bíblia também vai nos mostrar, no conhecimento da palavra, na aplicação de se dedicar ao conhecimento e à vivência da palavra de Deus. Então José também era uma pessoa muito cuidadosa nesses detalhes na vida espiritual, e muitas famílias hoje estão na destruição, na ruína, justamente por não se considerar e não se ter por prioridade a palavra de Deus. José, uma missão nobre. Esta é a parte já conclusiva desta videoaula, uma missão nobre. Observamos, amados, que no decorrer, após os 12 anos de idade de Jesus, nós não vemos na Bíblia Sagrada mais a evidência, o aparecimento do pai adotivo de Jesus. Isto mostra, queridos, que ele vai saindo de cenário. Deus vai então tirando ele do cenário para que o Evangelho, para que a missão de Jesus criasse ênfase e tivesse corpo, para que se focasse a obra do Senhor, porque José, ele foi um instrumento para que Jesus viesse, fosse registrado na descendência de Davi. Ele foi cuidado por José, foi um pai que teve todo esse cuidado dentro da família, e depois sai de cena. Então nós vemos aqui a humildade, nós vemos aqui a submissão, o amor, o companheirismo na vida de José, que soube prontamente ouvir a voz do Senhor e participar da promessa, fazendo a sua parte como vaso de barro. Todo respeito, consideração pela pessoa de José, mas não devemos colocá-lo em pedestais de deidades, de deuses, de ídolos, assim como Maria e tantos outros. Importantíssimo dizer que a história paralela à Bíblia vai nos mostrar que José, ele havia morrido antes mesmo de Jesus Cristo ir à cruz do Calvário, né? Porque ele não se estava mais em evidência e nem em cena, mas a Bíblia vai ocultar toda esta parte da história da vida de José. O que importa é entender que ele cumpriu a sua missão de comprometimento com a palavra, comprometimento com Deus, comprometimento com o seu chamado em zelar pela criança, pelo menino Jesus, em fazer a sua parte. Uma pessoa humilde que apresentou a criança para ser circuncidado e posteriormente também apresentou esta criança ao Senhor. Não tinha bens, apresenta 2 pombos, 2 rolas para o sacrifício, para se apresentar a criança, se consagrar a criança, o menino Jesus, a Deus. Ele participa, mesmo numa condição financeira humilde, Deus estava na vida de José. Então não importa qual seja a tua ou a minha condição, importa que se Deus está na minha e na tua vida, tenha certeza que o milagre, ele é certo, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.